bom dia. Dando prosseguimento ao Seminário Regional Desafio da Educação Escolar Indígena, convidamos para coordenar hoje uma mudança de programação. Nós teremos as duas mesas numa só, com os temas Indígenas na Gestão Escolar Indígena e Formação Inicial e Continuada de Professores Indígenas. Para coordenar as duas mesas, convidamos o senhor Procurador da República, Dr. Carlos Humberto Prola Júnior. E como debatedores, o senhor Procurador da República e Secretário Executivo, Dr. Gustavo Kenner Alcântara. O senhor Diretor da Escola Laclanhô e Professor Indígena Xokleng, Carly Caxias Popó. O senhor Procurador da República em Santa Catarina e Perito em Antropologia, Marcos Farias de Almeida. O senhor Procurador Regional da República da 4ª Região, Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. A senhora Coordenadora do curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UNO Chapecó, Professora Maria Tereza Machado da Silva Dil. A senhora Coordenadora da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica da UFSC, Professora Doutora Maria Doroteia Post Darella. Professor Doutor Namblá Gacran, da etnia Xokleng Laclanhô. E o senhor Coordenador de Educação Indígena da Secretaria Estadual de Educação, Ramiro Marinho Costa. Passamos a condução dos trabalhos para o senhor Procurador da República, Dr. Carlos Humberto Prola Júnior. Um bom dia a todos. A gente teve uma dificuldade hoje com o transporte. Eu especialmente fiquei trancado na C401, lá estava interrompida. Depois conseguiu ser liberado e eu cheguei. Pessoal, hoje a gente eu vou ter que ser bem intransigente com o tempo aqui, já vou avisar desde o início, né? A gente tem um limite aí até o meio-dia, porque depois entra o jornal da Assembleia Legislativa ao vivo, né? Então, para que a gente não seja cortado no meio da transmissão, a gente vai tentar seguir rigorosamente essa questão do tempo, tá? Saúdo a todos, especialmente os indígenas aqui presentes, lideranças, colegas do Ministério Público, professores. Eu queria rapidamente muito rapidamente mesmo, né, fazer um comentário sucinto sobre o evento que a gente teve ontem à tarde aqui. Acho que foi bastante produtivo. Eu acho que é sempre bom ouvir o Gersen. Ele tem na minha visão, uma postura muito interessante em relação à educação escolar indígena. E sendo indígena, tem uma visão crítica em relação à educação indígena. Acho que isso é muito importante. Hoje os dois temas são indígenas na gestão da educação escolar indígena e formação inicial e continuada de professores indígenas. A gente vai iniciar pela questão dos indígenas assumindo o comando da educação escolar indígena, e depois a gente passa a palavra para quem falaria sobre formação inicial e continuada. Com relação a
a esse tema específico dos indígenas na gestão da educação escolar indígena, esse título ele foi meio redundante, de forma proposital, né, para mostrar esse paradoxo que a gente enfrenta não só na educação escolar, mas em todas as questões dos direitos dos índios. A FUNAI, eu acho que nunca teve um presidente indígena, a CESAI é comandada por não indígenas, a educação escolar é sempre, em geral, pensada, discutida e gestada por não indígenas, salvo raras exceções. O próprio Gersen é uma exceção, já participou do Ministério da Educação, da própria CECADI, pelo que eu tenho conhecimento, né? Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. Enquanto os indígenas, como foi colocado ontem, não se apropriarem da educação escolar indígena, ela dificilmente vai avançar como se deseja, né? Eu acho que essa mesa aqui deveria estar formada preponderantemente por indígenas, inclusive. A gente deveria ser a minoria e estar ali mais escutando do que falando, né? Então, eu acho que essa questão ela é extremamente importante e reflete uma coisa que é fundamental, que a Constituição Federal consagrou e normas internacionais deixaram isso ainda mais claro, né, que é a autodeterminação, a autonomia, o autogoverno dos povos indígenas. Ninguém fala com isso, dizendo isso, não se quer afirmar que os indígenas demandam uma soberania. Em algumas situações da América do Sul, talvez até isso esteja mais próximo, mas eu acho que no Brasil não é essa visão que se tem. O que se quer é uma autodeterminação para que se possa se posicionar frente à sociedade envolvente de uma forma menos assimétrica. Que simétrica eu acho que dificilmente vai acontecer, mas pelo menos menos assimétrica é o que se almeja. E essa autodeterminação tem que se refletir também na educação escolar indígena. Um ponto só que eu gostaria de destacar, e foi levantado pelo Ricardo ontem, é a questão de minorias internas dentro dessas minorias, né? A gente tem... E, às vezes, na verdade, nem mesmo minorias, né? São maiorias que, às vezes, estão subjugadas dentro dessas minorias. E eu acho que, com relação a esse aspecto, o Ministério Público Federal tem que ter muita atenção. A gente deve prezar pela autodeterminação, pela autonomia desses povos, mas há situações ali de uma relação assimétrica dentro das próprias minorias, né? Por exemplo, a gente enfrentou recentemente a questão de arrendamento de terras indígenas que beneficiava algumas poucas famílias, né? E a gente vê uma grande maioria que estava alijada desse processo e que não conseguia desfrutar a posse daquela terra tradicional. Isso acontece também, infelizmente, na questão da educação. A gente verifica que em algumas comunidades os cargos da educação têm sido utilizados em alguns momentos como moeda de troca, né? Em eleições de cacique, em conflitos internos, promessa para angariar votos, inclusive. Eu acho que os povos indígenas têm que assumir a importância da educação escolar indígena, da saúde indígena também. A gente enfrenta esse problema também na saúde indígena, mas na educação escolar indígena, eu acho que os povos indígenas têm que assumir a importância e a responsabilidade pela prestação de serviço público, não utilizando esses cargos, a estrutura da saúde, como moeda de barganha em alguns momentos, como aconteceu, né? O respeito à autonomia, eu acho que esbarra em alguns desses aspectos. Acho que o direito de consulta, como foi mencionado ontem, consulta livre, prévia e informada, mas não infinita também, né? A gente estava comentando agora, tem que ser respeitado, tem que ser implementado, e eu acho que os conselhos podem ter um papel fundamental com relação a isso, que hoje não tem. Eu acho que o Conselho Estadual de Educação não tem nenhum integrante indígena aqui no Estado. Parece que não, né? Parece que não. Bom, era basicamente isso, em linhas muito gerais, que eu queria só introduzir com relação a esse tema que eu considero bastante importante, né? E espero que a mesma disposição que a Secretaria Estadual de Educação apresentou com relação à criação do cargo do professor indígena e o avanço dessa discussão também
externa em relação aos indígenas passarem a ocupar espaços efetivos no comando da educação escolar indígena, seja na própria Secretaria Estadual de Educação, seja em cada gerência regional aqui no Estado, certo? Bom, dito isso, pessoal, uma breve introdução sobre esse tema, eu já passo a palavra ao nosso colega Gustavo Kenner Alcântara, Procurador da República e Secretário Executivo da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal lá em Brasília, um colega que tem feito um trabalho fenomenal e que é um dos responsáveis pelo Abril Indígena em todo o país. Bom dia a todos e a todas. Uma saudação especial para o colega Carlos Prola, para Laídes e para os servidores do MPF em Santa Catarina e Chapecó, mais especificamente, para a Assembleia Legislativa, que tem esse mérito de estar acolhendo os povos indígenas aqui e nós que atuamos em conjunto com eles para a garantia dos seus direitos. Uma saudação especialmente para os representantes que aqui estão das etnias Guarani, Xoclém e Caigangue. É uma satisfação estar aqui com vocês e aprender tanto. A gente está tratando de educação indígena e eu acho que na nossa atuação a educação indígena ela acontece para nós quase todos os dias. Eu pelo menos me sinto cada dia que me reúno com um grupo de norte a sul, eu me sinto participando de uma espécie aqui diferente de educação indígena, que é um pouquinho diferente dessa que a gente vai tratar, né, hoje e que a gente tratou ontem. Então, com essa saudação breve, eu preciso ainda, ontem o Prola estava um pouco incomodado com a parabenização incessante para ele, mas reforço aqui, vai ter que se incomodar porque é merecido. Merecido não só pela movimentação do Abril Indígena aqui em Santa Catarina, mas por tudo que a gente acompanha e que é feito em Chapecó, e a gente se orgulha muito. É um dos nossos caciques aqui e que a gente aprende também todos os dias. Enfim, uma honra, meus parabéns. É uma satisfação estar aqui tendo a oportunidade de participar de um evento tão importante. Evento tão importante que eu acho que ele tem a característica fundamental de um seminário na matéria indígena, que é a característica de buscar uma implementação prática. É para isso que a gente está aqui. Dentro da Casa do Povo, nosso coordenador costuma dizer que a Assembleia Legislativa é o pulmão da democracia e a voz da cidadania. E que bom que aqui os indígenas estão sendo tão bem acolhidos, muito melhor do que a gente tem visto em Brasília. Enfim, a ideia de implementar isso é muito importante porque abre-se o espaço. O secretário de Educação estava aqui, realizou compromissos e a Assembleia Legislativa está acolhendo. Então, abre-se o espaço para a gente implementar o que a gente discute aqui. Isso é fundamental. Então, com essas considerações iniciais, a gente tratando do tema os indígenas na educação escolar indígena, acho que o primeiro passo é a gente reconhecer como é que funciona o processo de educação e como é que ele se forma. Um dado interessante é que a primeira educação direcionada para os indígenas ocorre em 1549, com a vinda da primeira missão jesuítica, liderada pelo padre Manuel da Nóbrega e ordenada pelo Dom João III, então rei de Portugal. O objetivo era claro, colonizar os índios, mas com a palavra de converter à fé cristã. Então perceba que 1549 foi o passo inicial dessa educação colonizadora que buscava subjugar um povo, que buscava converter, esse era o objetivo, e desconsiderar toda a história que se tinha. E a gente falava aqui há pouco, essa história que não começou nessa data. Então, assim, se desconsiderou toda a educação que ali já vinha ocorrendo. E essa história, de certa forma, ela persiste até 1970, quando se inicia um debate mais amplo, principalmente nos movimentos sociais, os movimentos indígenas,
pela mudança desse cenário de uma educação colonial que buscava desconsiderar e desconsiderar a diferença. Em 1988, com a Constituição, isso é efetivamente implementado e a gente tem um marco no reconhecimento dos direitos indígenas. A gente passa de um viés de integração para um viés de multiculturalismo, que se reconhece essa diferença, e isso, aqui a gente também falou isso ontem, tem sido colocado muito em risco. Cada vez mais a gente nota que o discurso de que todos somos brasileiros, todos somos iguais e que não há razão para você reconhecer a diferença é a forma mais cruel de você desconsiderar uma diferença e, consequentemente, você desigualar também. Esse discurso é preocupante porque ele é cada vez mais, neste momento de polarização intensa, reproduzido, e isso fica muito claro com essa tentativa nossa de levantar essa temática, o Abril Indígena, por exemplo. Nas redes sociais tinham várias manifestações que buscava calar o Ministério Público Federal. Então, assim, isso demonstra a importância do diálogo e de fortalecer efetivamente a educação escolar indígena. Paulo Freire trata muito da educação enquanto uma educação libertária, de emancipação, e ela se aplica, ele trata de forma geral, mas ela se aplica com muito mais razão aos povos indígenas, que têm uma diversidade cultural, conhecimentos, saberes, e que são completamente desconsiderados, muitas vezes, pelo viés de uma educação que se aplica como se fosse tudo igual. E lembrando que nós temos 305 etnias no Brasil, são 305 grupos. Então a gente utiliza essa terminologia índio muito para facilitar a nossa vida. Rigorosamente ela não faz nem sentido. São os Caigangues, são os Guarani, são os Xoclém, e isso tudo tem que se analisar nessa perspectiva. E aí como é que a gente insere essa educação escolar dos indígenas para os indígenas? A gente fala muito em consulta livre, prévia e informada. Mas a consulta ela tem na educação talvez uma característica ainda mais forte, ainda mais concreta, porque além da Convenção 69, nós temos a garantia da consulta livre, prévia e informada na própria lei, hoje, o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, e se prevê por várias vezes a necessidade de participação dos povos indígenas, a necessidade de construção coletiva, a necessidade de construção comunitária dessa educação, com ampla participação dos alunos, da comunidade, das lideranças, dos caciques e do Estado. E isso é relevante porque eu aproveito para contar uma experiência boa que nós tivemos no final em Roraima. Eu atuei em Roraima durante 3 anos e em 2015 os indígenas se revoltaram porque a Secretaria de Educação simplesmente excluiu toda a educação diferenciada que estava prevista no Plano Estadual de Educação. O Estado de Roraima o Conselho Estadual de Educação de Roraima foi o primeiro a encaminhar o Plano Estadual para aprovação à Assembleia. Foi o último a aprovar por conta disso. Ou seja, por conta de uma truculência do Estado, por conta de um desrespeito e por uma tentativa de excluir os povos indígenas dessa participação e desconsiderar essa diferença, atrasou-se muito. Eu cheguei a fazer uma recomendação na época e houve uma manifestação intensa de 60 dias dos professores indígenas e da população indígena em geral, liderada pelos professores. 60 dias na porta do Estado, do governador, da governadora do Estado, que era a irmã da secretária de Educação. Ela tinha colocado todos os seus familiares na secretaria, somado dava R$500 mil o salário da família toda que o Estado pagava. É um dado só interessante, eu falo isso, porque demonstrava a pouca habilidade de todos aqueles que estavam ali, e especialmente da Secretaria de Educação. E foi um diálogo bastante difícil e que
eu lembro de uma liderança que costumava dizer: doutora, a gente vai continuar. Quanto mais flechada, mais a gente vai trazer, não tem problema, a gente não vai sair daqui sem isso. E foi um período de negociação muito complicada, porque o Ministério Público Federal também estava sem diálogo com o Estado, por conta dessa situação de descumprimento de direitos constantes. Então, a gente trabalhava no ofício e nas cobranças. As principais reivindicações, eles tinham 53 pontos para a adequação, além do projeto pedagógico e do Plano Estadual de Educação, também de implementação prática. Ia desde transporte, merenda, contratação de equipe de servidores. Se reclamava muito que na escola, a escola indígena se resumia aos professores indígenas. Os professores eram os zeladores, os seguranças, enfim, era o professor, a escola se resumia no professor. E atraso de salário, era um mero detalhe também na Secretaria de Educação. E no auge do debate, no auge dessa discussão, a secretária, quando ela já não tinha mais argumentação, obviamente o nível dos professores indígenas era muito maior do que o dela, ela chegava à conclusão de que a ameaça dela para ela era de que, se eles queriam isso, então eles que pagassem. Ela só tinha esquecido que o dever de garantir a educação era do Estado. E eles estavam ali apenas exercendo o direito e o dever de cidadania deles. Enfim, depois de 60 dias, foi possível conseguir, desses 53 pontos, a gente fez uma recomendação muito baseada do Plano Nacional de Educação, como eu mencionei. É uma ferramenta interessantíssima, porque além da previsão mais abstrata da Convenção 69, ele estabelece ali de forma concreta vários pontos. Então, para aqueles que têm mais dificuldade de entender um mecanismo, um instrumento, um diploma internacional, como um mecanismo efetivo de garantia de direitos, o Plano de Educação Nacional de Educação resolve isso. E, dentre os pontos, apenas para mencionar, a garantia, apoio técnico e pedagógico para a elaboração e atualização dos projetos pedagógicos a partir da revisão da política e das orientações curriculares nacionais para as escolas indígenas, de modo que atendam à especificidade de cada comunidade. Foi uma das questões que o Gerson trouxe ontem, de como o projeto pedagógico ele é fundamental para a comunidade. E além do projeto pedagógico, ali havia uma proposta muito interessante que eu compartilho aqui por conta do grande público que nós temos de professores, que é a criação de coordenadorias regionais. Eles estabeleceram várias coordenadorias regionais, sobretudo na Raposa Serra do Sol. De acordo com cada realidade, havia um coordenador dentro daquela estrutura, e isso demonstrava como que a ideia dos indígenas era adaptar aquela política de educação estadual à realidade deles, à divisão deles, que não tinha nenhuma relação com a divisão administrativa do Estado, de municípios, estados, enfim, estados da federação. Esse era um dos pontos principais. Um outro ponto que foi discutido ontem, exatamente a carreira do professor indígena. Em Roraima já havia o concurso público diferenciado e, de propósito, por conta de uma questão de desconsideração, de violação de direitos mesmo, a Secretaria de Educação encampou a exclusão de forma expressa do Plano Estadual de Educação. E essa exclusão de forma expressa eu acho relevante, porque não é algo realizado de forma impensada. É uma estratégia de você invisibilizar um grupo, invisibilizar uma indiferença e você não ter mecanismos de se tratar. Então, é fundamental que nesse espaço os próprios indígenas levantem, se organizem e apresentem para o Estado. Ontem também foi falado das dificuldades do Estado reconhecer a forma de educação indígena. É o Estado que tem que fazer a adequação necessária para reconhecer a educação indígena, e não o contrário. A educação escolar ela tem que estar alinhada com a educação indígena. Então, acho que esses pontos são alguns pontos fundamentais, e aí apenas uma ressalva, que é essa questão que o Prola colocou muito bem. Em contrapartida, nós temos que
ter em mente que nada desses direitos pode ser visto como absoluto. Então, há pontos de influxos, há pontos de divisões internas e que, normalmente, nunca haverá um grupo completamente satisfeito. E para isso também eu acredito que tem que se pensar em mecanismo que se garanta que nesses momentos de influxos, de desentendimentos internos, não haja uma cisão que inviabilize a atuação dos professores, a atuação da escola e, principalmente, que isso não seja também utilizado dessa forma subversiva como empoderamento de uma liderança ou outra em prejuízo da comunidade como um todo. É fundamental reconhecer a liderança e garantir que a escola não conflite com o modelo de estruturação da organização social de cada comunidade. No Nordeste, por exemplo, nós temos experiências de que se evitou a categoria de diretor indígena exatamente porque o diretor representava uma segunda liderança que acabaria conflitando com o cacique. Essas acomodações, essas organizações, elas são interessantes, mas, como eu disse, não são absolutas, então tem que ser muito bem trabalhada, e isso, eu acho que para ser bem trabalhado, para ser bem estabelecido, tem que partir da população indígena, tem que ser eles, e eu citei esse exemplo de Roraima porque foi um exemplo que, no final das contas, o plano estadual foi alterado, foi adequado, a maioria, as principais garantias deles foram cumpridas pelo Estado, exceto uma não, outras também não, mas principalmente uma, que era a exoneração da secretária. Essa aconteceu um pouquinho depois, que era a irmã dela. Então, eram essas considerações que eu queria fazer. Parabenizo mais uma vez a iniciativa da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Federal em Chapecó e ao PROLA, e acho que é um momento interessantíssimo de colocarmos isso em prática, de criarmos uma proposta de projeto de lei, de decretos, enfim, de implementar isso, e para isso a participação dos indígenas é fundamental. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao Gustavo pela presença e pelas palavras, né? Eu gostaria de chamar o professor Iral, professor advogado indígena Guarani, Iral Moreira, que chegou agora no evento, para compor aqui a mesa. Ele seria o coordenador da segunda mesa, mas como a gente, em virtude das questões de tempo, teve que optar por realizar uma única mesa aqui. Bom, eu estou sendo chato aqui com relação ao tempo, fiquei passando o bilhetinho para o Gustavo, né? Mas é que se a gente não controlar, realmente são mais 8 pessoas para falar, né? Mais 8 pessoas. A gente não consegue encerrar até o meio-dia. Passo já, então, diretamente para o Carly Caxias Popó. É isso? Não, você. Por favor. Bom dia a todos. Eu sou Carly Caxias Popó, da etnia Xoclém, Ibirama. Sou diretor da Escola Indígena de Educação Básica Laclanô. Agradeço já o convite pelo Ministério Público que fez esse grande evento, a qual a gente ainda não tinha visto, de apoio a esse povo que tanto pede, né, as 3 etnias. De início da minha palavra, o gestor, ele tem como competência de administrar a educação conforme a realidade do seu povo. Mas falo mais sobre a escola indígena a qual nós pertencemos, a escola Vencapaté também, somos de uma Gerede só, da 14ª Ibirama, a qual
são os parceiros dessa educação. Instrumento do Estado, para muitas vezes, é contratar esses diretor indígena, para muitas vezes tentar calar e fechar a boca para qualquer reivindicação que se refere ao direito nosso. Então, eu gostaria de até que o secretário do Estado estivesse aqui, mas não pôde, de que já vem todas as propostas que o Estado nos oferece, já vem pronta. Desde o calendário escolar, que já está posto a nós, e muitas vezes nós temos tentado barrar e não conseguimos, por causa dessa demanda de a política da educação do Estado. O bom gestor, eu vejo que é aquele que segue as regras do Estado. Esse é o bom gestor no que se refere à educação indígena. No nosso caso, nós temos muitas experiências buscado ao Estado e não somos atendidos muitas vezes. Toda a solicitação pedida com o calendário, que eu já falei, as dificuldades encontradas lá na TI Laclanã Ibirama, de que nós temos lá uma barragem, a barragem norte, de que muitas vezes ali acontece enche, né, a barragem não tem acesso à escola. Somos divididos em 8 aldeias, uma ATI. Claro que não vai ter transporte que leva até a escola. Então, a gente solicita ao Estado fazer, nessa época de enchentes, que são da natureza, né, mas não somos atendidos. As estradas, naquele caso lá, ficam muito feia no caso, de que é nessas épocas de chuva. Então, eu falo aqui, o Ramiro está presente, né, representa a Secretaria do Estado. Já enviamos várias solicitações ao Estado por via da GERED e muitas vezes somos barrados. Senhor Ramiro, eu aqui como diretor da escola da etnia Laclanô, pediria que visse esse caso com máxima cautela e urgência para que atenda uma educação de qualidade e que possa ser uma verdadeira diferença, não só no papel. O diretor, vejo que ele deveria estar a par de tudo o que acontece em contratação, recursos que vêm para as escolas indígenas, mas a gente sempre está fora. Não sabemos quanto vem para merenda escolar, transporte escolar, todos esses casos, a gente está um controle fiscal, a gente está por fora ali, o que acontece, quanto que passa. E também nunca participamos de um planejamento de onde o Estado faz aquelas tal de licitações. A escola indígena nossa, lá no caso, ela está sofrendo um processo muito grande, a Laclanô. Ela sofreu ali um desmoronamento ali, e foi interditada pela Defesa Civil. E até agora, senhor Ramiro, não tivemos um resultado daquele projeto onde foi feito, já mandado
tanto para a sede. E eu gostaria que o senhor tomasse com muita urgência esse conhecimento e que realizasse aquela obra. Todos que conhecem lá, ela é um patrimônio voltado à cultura nossa. Ela é em forma de estrela, conforme a nossa realidade. Temos ali uma casa da cultura também, um ginásio de esporte que desabou. Até hoje não temos nada de resultado nenhum, a resposta a nosso povo. Tivemos que entrar no MPF para buscar aqueles direitos, mas para reivindicar os nossos direitos, a Laclanon já foi, como já disse, ela foi já 2 anos paralisada pela Defesa Civil e nada de resposta. Muitas vezes, os pedidos só feitos e passados para nós pertencemos à 14ª GERED de Ibirama e fica por ali. Né? Então, esse é o meu protesto, minha reclamação ao secretário de Estado, em nome do Ramiro, que está aqui presente, de que soluciona quanto mais antes esse problema, porque quem está perdendo com o ensinamento e a educação são os nossos alunos. A escola indígena, ela atende 400 alunos, sem deixar da Banquipaté, que também são mais aproximadamente 200 alunos. Então, são muitos alunos ali que estão nessa situação. Talvez todo esse conhecimento não chega à sede pela falta de que quem está lá dentro da 14ª GERED é que não repassa essas informações. Aí nós queremos, assim, que viabilize, veja essa situação dessas pessoas. Como já foi falado ontem, a gente deveria ter um representante indígena na 14ª, na sede, até no MEC. Mas, pelo que o secretário falou, tem que ser efetivo. Né? Então, por que não buscar um concurso público diferenciado quanto mais antes possível, para que direcione esses cargos de confiança aos nossos indígenas, para que seja respeitado? Com certeza isso iria mudar a nossa situação. Um concurso diferenciado aos professores ACT. Eu sou professor já há 26 anos, já fui secretário de escola, assessor de direção. A gente tem uma base de conhecimento como buscar essas situações que tanto nos oprimem. Então, esses são os meus pedidos, que a escola indígena para o Estado e professor, a escola indígena para o Estado, professor e merendeira, se diz ali educação indígena. A educação indígena, eu entendo que ela é voltada à nossa cultura, às nossas tradições, e que isso não é reconhecido ainda. Se diz só nesse que está no papel ainda, né? Então, o Estado, eu vejo aqui a colocação do nosso procurador aqui, o Gustavo, que diz que o Estado deve fazer a adequação às escolas. É isso que deve acontecer. E não, aí nós está esperando tal situação que nunca é resolvida. Eu também faço essa solicitação aos procuradores que estão junto às autoridades, que leva com urgência esse caso que nos oprime, tá tanta gente pede, nunca é atendido. Essas são as minhas colocações, senhores e senhoras. Eu fico aqui agradecido pela minha palavra, talvez
a falta de tempo, né, é o que a gente tem aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao Carly Popó, diretor da escola Laclanmo. Acho que o que ele relata mostra bem todas as dificuldades adicionais que surgem da ausência de indígenas na gestão efetiva da educação escolar indígena. Tenho certeza que se houver indígenas nas gerências estaduais de educação, na própria Secretaria Estadual de Educação, eu acho que esse diálogo vai ser muito mais fácil, muito mais ágil, vai se poder compreender melhor as demandas dessas comunidades e efetivar avanços com relação à escola, com relação a até mesmo coisas básicas como estrutura, material de limpeza, que às vezes faltam, né, nessas escolas indígenas aqui da região. Agradeço muito e passo já, então, por essa dificuldade grande de tempo que a gente enfrenta hoje, a palavra ao Marcos Farias de Almeida. O Marcos é doutor em antropologia, perito do Ministério Federal aqui em Santa Catarina e conhece bastante todas as comunidades, já fez diversas incursões nessas comunidades, né, Marcos? Com a palavra, então, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu aceito a proposta da gente acelerar para ganhar tempo e permitir que no futuro a gente faça um debate, né? E aceitando essa proposta, eu quero também aceitar uma outra proposta, né? A proposta que já foi oferecida aqui ontem, né? Pela liderança, professor Getúlio, né? Eu acho que a gente já tem um norte dado aí. Então, eu acho que essa segunda proposta, então, que foi aceita, ela vai se articular com as outras que vão ser ditas e já foram ditas, né? Principalmente essas que vêm dos indígenas, né? Não vou me prender muito a dados estatísticos, porque isso daí é fácil acessar, é só abrir a página eletrônica da FUNAI, né, do IBGE, né, e, enfim, de outras instituições para acessar essas informações mais estatísticas, né? Aliás, a organização do encontro já nos deu essa oportunidade ao fazer um texto, né, apresentando alguns dados estatísticos interessantes. Também deixo de lado, pensando em ganhar tempo, né, em fazer muitas referências aos dispositivos legais, né, porque a gente também sabe que existem vários dispositivos legais e que a gente pode tratar, né, dessa situação considerando esses dispositivos, inclusive aqueles que estão lá na Constituição Federal e que são poucos usados, inclusive, né? Não se fala muito do 215, 216, mas também são dispositivos que estão aí à disposição e que podem ser utilizados nessa discussão, né? Independente daquelas regras específicas, daquelas referências específicas, né, que tratam da educação. Mas, enfim, deixo também isso como algo dado. Mas eu vou me repetir. Eu vou falar de algo que vocês também já sabem, mas para poder refletir junto, né? Porque, na verdade, não é o fato de sabermos que a coisa existe, nesse caso, né, que aí a gente pode aceitar que a coisa foi resolvida, né? Eu vou pensar, então, refletir nesse desenho que se faz sobre o processo de educação escolar indígena como algo que se desenvolve através da história, né? Então, eu acho que não dá para a gente pensar essa situação atual se prendendo numa perspectiva histórica que é feita através dessa ideia de grandes rupturas, né? O que eu estou querendo dizer? Não dá para a gente entender o momento atual se a gente pensar que a gente já passou por processos, né? Processos que começaram lá com os jesuítas, né? E que agora estão com os professores, né? Indígenas. Na verdade, eu entendo, e é uma posição que coloco, que a história ela não é feita através de rupturas, né? A não ser para colaborar numa certa interpretação, né? A não ser para afirmar uma certa posição. Então, um primeiro destaque que eu faço é pensar que a história, na verdade, ela não pode ser pensada, né, como algo que se processa através de ruptura
e aquelas iniciativas, as tentativas, né, de se utilizar do processo de educação escolar como uma forma de controle, né, essas tentativas, elas ainda existem, né. Isso é interessante e nos coloca, então, diante de uma questão que é sempre colocada, ou tem sido mais colocada, a partir de uma inserção ou de vitórias do movimento indígena na discussão sobre a educação escolar indígena, né? Que é o seguinte: para que serve a educação escolar indígena? Não para mim, necessariamente, né? Não para os agentes do Estado, mas para que serve a educação escolar indígena para os indígenas? Para que serve a educação escolar indígena respondendo essa questão a partir de cada especificidade? E quando eu digo cada especificidade, eu não estou querendo, novamente, correr o risco de dizer que elas são definidas através dos povos. Ou seja, aqui no Estado nós temos Guarani, Xoclém e Caigangue, então pensar uma resposta tratando da especificidade é só pensar nesses povos separados, né? Então, teria uma resposta específica dos Guarani, enquanto um todo, uma resposta específica dos Caigangue, enquanto um todo, e uma resposta específica do Xoclém, enquanto um todo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Pensar a especificidade é considerar a experiência cotidiana, né? Que é uma experiência que demonstra para a gente que há muita diferença, muita diferença. E aí são vários exemplos, né? Tem um exemplo, né, que vocês já viram, há pouco tempo saiu na imprensa, né, um depoimento de um dos indígenas daqui da região, né, falando sobre a situação da escola que se desenvolve, né, isso acontece em vários lugares, ainda com turmas multisseriadas, né, né. O professor indígena, além de professor, ele também faz a merenda, né, o professor administra. O professor não tem os instrumentos que tem em outras escolas, aí você pega no mesmo município, você tem uma escola onde os indígenas estudam, né, você tem uma realidade completamente, né, precária, e no mesmo município você vai para uma outra escola, administrada também pelo Estado, às vezes, e você tem uma outra realidade, né, acesso à internet, verba para merenda escolar, né, enquanto isso na escola indígena, nada disso acontece, né? A merenda chega uma vez por mês, né? Às vezes, isso é verdade, a merenda quando chega, ela chega, né, estragada, né? Enfim, também são coisas que vocês sabem muito bem, mas é importante dizer desses exemplos. E outros exemplos como aqueles que é daí da própria administração, né? O cacique Adriano, que não está aqui, ele é um dos caciques Guarani, né? E, enfim, ele cacique da terra indígena Morro Alto, ele enfrentou durante muito tempo e reclamou, né, com vários parceiros, inclusive com o Ministério Público Federal, né, da situação em que ele vivia por ser professor indígena e ser cobrado pela colega professora, que não era indígena, né, da forma como ele atuava dentro da escola indígena. A questão era que a escola não conseguia fazer a interpretação de que o professor indígena, ele era também cacique. E como cacique, ele tinha uma série de atribuições para realizar. E cobrava do cacique professor que ele cumprisse com aquilo que estava estabelecido no sistema. Então, esse é um outro exemplo. Aí me vem a primeira conclusão provocativa, né? A escola indígena, ela serve para quê, né? A escola indígena, né, como possibilidade, ela é colocada num ambiente de contradição e de conflito. Isso parece ser uma retórica sem sentido, mas, na verdade, diz da forma como nós entendemos como brasileiros, né? E eu falo isso também pelo fato de viver numa sociedade que ainda, né, não consegue enxergar que se organiza de forma hierárquica. E nessa sociedade, negros, indígenas, mulheres, enfim, são tratados de forma diferente. Esse desejo que se consagra na Constituição de 88, como disse o professor Getúlio, parece uma utopia muito difícil de ser realizada. Bom, isso parece óbvio, mas isso é fundamental, a gente não pode esquecer disso.
Essa sociedade, ela, ao mesmo tempo em que ela consagra, não por vontade própria de alguns, né, mas pela luta, pelo conflito, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela se mantém ou tenta se manter, né, defendendo as posições que historicamente ela vem realizando. Então, isso é um dado importante. Então, não é à toa que no processo de gestão das escolas indígenas, né, não tem indígena. E outro detalhe importante, que eu acho que a gente não pode esquecer, não é o fato de ter indígena na gestão das escolas que vai resolver o nosso problema, não é? Eu conheço algumas prefeituras municipais que têm um cargo que é realizado por indígena. E qual é o reflexo disso para a política indígena efetivamente? Aí eu fico pensando na segunda conclusão provocativa. O processo de educação escolar indígena, ele não deve continuar se mantendo preso à ideia de que tem que haver uma integração. O grande desafio, eu acho que é isso que grande parte dos indígenas também pensam quando falam na educação escolar indígena, é forçar, é obrigar, é fazer o Estado recepcionar as diferenças, né? Muito simples, né? Mas é muito complicado. Como dizem os meus colegas conterrâneos, é muito melhor, mas é um pouco mais caro. Então, isso tem que ser feito de uma vez por toda. E aí, para finalizar, eu vou correndo aqui, né? Eu vou chamar a atenção para algo interessante que também pode nos servir como possibilidade de enfrentamento disso que eu estou colocando aqui. A gente tem a oportunidade de falar dos cursos de formação de professores, né? E dos cursos de ensino universitário para formação de professores, né? Aqui na mesa tem duas representantes que atuam, né, nos cursos que existem aqui no estado de Santa Catarina, né? A representante da UNO-Chapecó e a representante que atua na Universidade Federal de Santa Catarina. Há pouco tempo nós tivemos a oportunidade de participar da defesa de um TCC, né, que foi realizado através do curso feito na Universidade de Santa Catarina. É impressionante. Eu convido todos vocês a fazer também esse exercício, a ficar durante um tempo na frente do computador e acessar os TCCs que estão sendo produzidos, né, pelos indígenas através do curso de formação de professores dado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? É muito interessante. Mas nessa defesa a gente teve a oportunidade de ver o que é que esses alunos estão pensando quando discutem esse assunto que a gente está tratando aqui, que é a educação escolar indígena, né? É uma elaboração, né, no viés acadêmico, né, mas que faz passar aquilo que outros trabalhos acadêmicos não conseguem fazer passar. E a Eunice, então, a Eunice conseguiu, no TCC, eu estou falando do TCC da Eunice, ela conseguiu consagrar naquele espaço uma série de preocupações que os indígenas estão enfrentando, né? E uma questão que a Eunice coloca é uma frase, eu vou ler aqui a frase. Muito importante, né? Tem tudo a ver com esse nosso encontro aqui, né? A Eunice coloca assim no texto dela: o sistema não aceita. Isso é uma aporia, né? Mas é uma aporia que não necessariamente né, o fim da estrada, né? Isso é uma aporia no sentido também de que a gente tem que pensar em como superar, né? Em como atravessar isso, né? Esse sistema não aceita. A Eunice vai desenvolver no trabalho dela uma série de referências sobre o fato de que, aí voltando ao início da minha fala, né, ao fato de que não adianta ter uma série de referências legais, não adianta ter, né, verbas públicas para fazer, não adianta ter uma série de instrumentos, né, além dos legais, para fazer, se o sistema não aceita. E o sistema não aceita de várias formas, né? A Eunice chama a atenção para a pessoa que faz funcionar o sistema, né? E aí começa a aparecer coisas interessantes, né? Coisas muito interessantes. Você tem referências legais produzidas para a organização do Estado,
onde a educação escolar indígena deve funcionar, e você tem as referências legais que são colocadas para fazer funcionar a educação escolar indígena a nível federal, né? Quando o sistema não aceita, né, os servidores do Estado utilizam, né, os argumentos legais que organizam o Estado para dizer que a proposta não encaixa. É assim que está acontecendo com as propostas que estão sendo encaminhadas dos projetos políticos pedagógicos das escolas. O Estado está dizendo o quê? O sistema não aceita. O sistema não aceita. O sistema não aceita. E aí se repete a velha cantilena, né? Desse jeito vocês não serão integrados. Desse jeito vocês não serão integrados. Desse jeito não haverá integração. Quando o que eu falei antes, o certo seria pensar como recepcionar. E aí mudar o próprio Estado, né? Referências legais já existem, né? O Estado pode fazer, mas não faz. Só faz quando é recomendado ou quando é processado, né? Então, além daquilo que se coloca, existe também a vontade de fazer. E aí eu chamo a atenção de vocês, para finalizar mesmo, né, que é necessário também a gente pensar o contexto, né? Tem um colega que é defensor público que ele diz o seguinte: seria importante que a gente conseguisse, né, destacar aquilo que são coisas do Estado e aquilo que são coisas do governo, né? Obviamente que isso é um sonho muito complicado, e as propostas que tem para fazer assim são propostas ainda também muito difíceis, né? Mas o fato é que as obrigações de Estado quase sempre são superadas pelas intervenções de governo. Os governos fazem efetivamente, né, aquilo que em 4 anos, em 8 anos, eles querem fazer. E esse é um dado importante, e a gente não pode esquecer dele. Então, tudo aquilo que a gente pensa, né, e que a gente conseguiu produzir enquanto referência, né, e a gente pode utilizar, não necessariamente vai ser resolvido. Do ponto de vista das relações interétnicas, das relações raciais no Brasil, hoje em dia, muita gente concorda que sonhar romanticamente de que a gente vai romper as relações assimétricas e estabelecer uma sociedade pluriétnica com respeito a todos os direitos e as diversidades, muita gente, hoje em dia, já acha que isso é uma utopia muito difícil. Tem gente que ainda acredita que é possível fazer. Tem gente que acredita que é possível fazer isso amanhã. Tem gente que acredita que é possível fazer isso hoje, né? Enfim, a oferta ela é variada e depende de cada gosto, de cada interesse. Mas o fato é que, também por questões de governo, a gente continua produzindo, como a Eunice coloca na tese dela, e agora eu termino mesmo, doutor Prolo, a gente continua produzindo máquinas. Os alunos são máquinas. Enquanto, na perspectiva Guarani, por exemplo, né, de educação, né, as pessoas elas são formadas para a vida. Então, se encaixa nessa primeira observação de sujeitos máquinas, né, aquela imagem que foi colocada aqui na mesa de ontem, de que muitos caigangues, né, são formados, né, e se utilizam dessa formação para ingressar nos frigoríficos, né, para disputar aquele mercado de trabalho, né. Essa é uma perspectiva que também se apresenta nesse horizonte. Então, vencer essas contradições é o nosso grande desafio. Agradeço muito ao Marcos, e teria uma série de discussões aqui que sairiam dessa fala do Marcos, mas eu, em virtude do tempo, passo a palavra para o representante da Secretaria Estadual de Educação, Ramiro Marinho Costa, coordenador da Educação Indígena. Se puder ser o mais breve e sucinto possível, Ramiro. Bom dia, senhoritas, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria também de cumprimentar os colegas da mesa, mas especialmente a autoridade, mas especialmente as comunidades indígenas aqui presentes, né? Como
na presença de lideranças, de professores, de mães, pais, alunos e estudantes. Também agradecemos, em nome da Secretaria de Educação, do Estado da Educação, o convite exatamente para participar dessa mesa temática de indígena na gestão da educação escolar indígena. Então, já foi apresentado, eu sou técnico da Secretaria de Estado de Educação, vinculado exatamente à Diretoria de Gestão da Rede Estadual, e atuo na gerência de modalidades, programas e projetos educacionais e atuando na coordenação de educação do campo e coordenação de educação escolar indígena. Gostaria também de fazer uma pequena referência em relação à equipe que compõe essa coordenação. As duas coordenações, coordenação de educação do campo e coordenação de educação escolar indígena, é composto pelos técnicos Sadi, Neide, Luciana, que inclusive está presente aqui, coordena o curso de Magistério Intercultural Indígena, o Manuel e a Helena. Somos todos técnicos de carreira concursados. Bem, infelizmente, na nossa equipe não existe nenhum indígena, né? O meu desejo era exatamente que essa equipe fosse composta por indígenas, né? Inclusive, a gente tem reivindicado isso, porque a gente conhece que esse é um desejo, essa é uma necessidade da comunidade indígena. E uma outra situação, uma outra dificuldade com a qual a gente se depara é que a nossa diretoria, ela é responsável pela gestão pedagógica da educação escolar indígena. Fica fora da nossa gestão a gestão da infraestrutura, construção de escola, que vocês reivindicam a todo momento, porque, de fato, a infraestrutura das escolas é precária. Está de fora da nossa gestão a contratação de professores, está de fora da nossa gestão a alimentação escolar, o transporte escolar. Infelizmente, o organograma de funcionamento da Secretaria de Educação, ele é fragmentado e não possibilita a integração de todas essas áreas para que, de fato, atuem conjuntamente em função das finalidades únicas, né, que é oferecer educação de qualidade. Bem, então, devido ao avançado tempo, eu vou pular a parte inicial aqui da minha fala, que, de certa forma, eu tinha preparado para fazer uma trajetória, uma certa trajetória histórica, né, do funcionamento e surgimento e funcionamento da educação escolar indígena, né, em termos de Brasil, e vou diretamente no que se refere à gestão, vou tratar diretamente do que se refere à gestão da educação escolar indígena na Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Estado de Educação, ela assumiu a gestão educacional da educação escolar indígena em Santa Catarina a partir do ano de 93, mediante a portaria 16.207 de 1993. Em 1994, foi instituído o Núcleo de Educação Indígena, que se tornou responsável por propor diretrizes educacionais para a educação escolar indígena. Infelizmente, nas últimas gestões, desde 2010, o núcleo deixou de atuar. A partir do ano passado, a gente está tentando trazer novamente o núcleo para a atuação. Inclusive, já fizemos uma reunião no ano passado com as lideranças, com os representantes indígenas, que a gente considera fundamental o funcionamento desse núcleo, tanto para trazer presente exatamente essa escuta, essa decisão direta, esse desejo, esse anseio direto da comunidade, como também, da comunidade indígena, como também para integrar uma equipe de funcionamento da educação escolar. E a gente espera que, é nosso desejo, a gente está lutando aí para que, de fato, realmente o núcleo de educação escolar indígena passe a funcionar. Bem, e aí então a Secretaria assume a gestão da educação escolar indígena, mas quase 10 anos depois, apenas em 2002, é que foi criada a categoria Escola Indígena,
mediante a Lei 12.449, de 10 de dezembro de 2002. Bem, o atendimento da demanda de educação escolar indígena da rede pública estadual é oferecido em 9 gerências regionais de educação. São regionais de Brusque, Canoinha, Chapecó, Ibirama, Joinville, Laguna, Ceará e Xanxerê, e também na Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis. Entre essas regionais, nós temos em funcionamento 33 escolas, que são todas construídas em 16 municípios. Dessas 33 escolas, são atendidos em cerca de 3.000, atualmente, dados de 2017, 3.192 alunos. Eu vou citar os dados de 2015. Em 2015 foram 2.863 alunos. Em 2016, 2.987. Agora, 2017, 3.192. Esses dados demonstram que, ao contrário, o que ocorre nas outras escolas, né, da rede, está havendo um aumento, né, da matrícula nas escolas indígenas, né? Então, quer dizer, a demanda está aumentando e, consequentemente, exige necessidade de aumento da infraestrutura, de construção de novas escolas e melhoria e tudo mais. Entre essas 3 escolas, atualmente atuam 253 professores. E dado curioso também, desse total de professores, 213 professores já são licenciados em licenciaturas. 155 são licenciados em licenciaturas intercultural indígena, 58 licenciados em outras licenciaturas e 38 professores são formados no magistério, em curso de magistério intercultural indígena. Apenas 8 professores não habilitados. Esse dado ele é extremamente importante por causa que, ao contrário, inclusive, que ocorre nas outras escolas, né? As outras escolas é composto por um universo muito grande de professores sem habilitação. A educação escolar indígena possui professores habilitados. Então, isso, inclusive, nos leva à necessidade de contratar, efetivar esses professores, que, na sua totalidade, atuam como professores ACT, né, temporários. E também eu gostaria de fazer uma menção no caso, tanto a Universidade Federal de Santa Catarina como a Universidade Comunitária da região de Chapecó, no Chapecó, que de certa forma tem desempenhado um papel significativo nesse processo de formação, né, dos professores indígenas, especificamente na licenciatura intercultural indígena. A Secretaria da Educação ofereceu já 3 cursos, né? 3 cursos de magistério indígena. Aliás, 2 já concluídos e 1 está em funcionamento. Atualmente, né, está em funcionamento uma turma do curso de magistério indígena, que iniciou com 30 alunos, né? 10 alunos Xoclém, 10 Caingangue e 10 Guarani. No nosso entendimento, dos grandes desafios para a melhoria da educação escolar indígena, constitui exatamente em melhoria da infraestrutura, que significa a construção de escola, ampliação de escola, reforma de escola, melhorias de acesso às escolas, entre outras. Realização de concurso público para efetivação dos professores indígenas nas escolas, definição de currículo escolar específico para a educação escolar indígena, ampliar e qualificar o atendimento à alimentação escolar nas escolas indígenas e melhoria da gestão das escolas indígenas, no caso, profissionalizar a gestão das escolas indígenas.
O ano passado foi criada, inclusive, surgiu a nova lei, a Lei Complementar número 668, que no ano passado não, desculpa, foi de dezembro de 2015. Então, essa lei estabeleceu, dispõe sobre o quadro do magistério catarinense. E, de acordo com essa lei, não existe mais índice ou número específico de alunos para que tenha gestor escolar, né? Não existe mais um limite mínimo, né? Quer dizer, a escola está funcionando, que sejam 3 alunos, pela legislação, a escola tem direito, né? É necessário que seja nomeado um gestor, no caso um diretor, e também, se necessário, um assessor de direção, tem que ter também assistente de educação, coordenador pedagógico. Infelizmente, para ocupar esses cargos, se faz necessário presença de profissionais efetivos do quadro, né? Dificuldade que a gente se depara, no caso, com a educação escolar indígena. Desse total de 33 escolas, apenas 15 escolas possuem gestão própria. As demais escolas não possuem gestão, não possuem direção. Então, inclusive a gente tem conversado com as lideranças, recentemente a Gered de Joinville, inclusive, está nomeando, mesmo para escolas pequenas, fez a nomeação para todas as escolas, são 5, que até o ano passado não tinha gestão, nomearam. E aí, qual foi a alternativa que encontraram para suprir a carência da falta de professores efetivos indígenas nas escolas? Buscaram professores na própria gerência, própria regional, profissionais na própria regional, que se interessaram e, mediante indicação, aprovação das lideranças indígenas, porque exatamente esse é o processo, tem que ser... para assumir a direção tem que ter a indicação, né, o aceite das lideranças, da comunidade indígena, e através dessas indicações, constando em ata e tudo mais, foram nomeadas. Então, isso pode ser feito para as demais escolas, né? Quer dizer, se não existem professores efetivos, é possível buscar profissionais na regional que queiram trabalhar, atuar nesses quadros, né, de direção, de assistência técnica pedagógica, trabalhar na secretaria da escola, como profissionais nomeados. Eu vou pedir, só se puder concluir. Tá, então concluindo, deixa eu pular aqui. Bem, então, do nosso ponto de vista, para fortalecer a gestão escolar indígena, se faz necessário participação e autonomia dos povos indígenas, protagonismo indígena em todos os aspectos, seja enquanto professores, como seja nos cargos de gestão, em todos os quadros, seja na escola, nas regionais, como na Secretaria da Educação. Isso é uma reivindicação da comunidade que tem o nosso apoio técnico. Infelizmente, quem toma as decisões não somos nós técnicos, são os gestores maiores, né? O sistema próprio de educação escolar indígena, inclusive isso é previsto por lei. Inclusive o colega há pouco fez menção a isso, quer dizer, não cabe no sistema. Hoje a gente tem o sistema de gestão educacional, se chama SIGESC. E de fato o SIGESC ele foi desenhado, ele foi planejado para atender às demandas da rede como um todo. Não foi planejado, não foi criado para atender a demanda da educação indígena, né? Não foi inclusive está de fora a demanda da educação especial, da educação quilombola, da educação especial, né? Da educação de jovens e adultos. Eu acho que é importante a participação da comunidade, no sentido de se organizar e conjuntamente reivindicar isso, de a gente criar, né, porque isso depende de decisão de gestão maior,
um subsistema próprio dentro do CIGESC capaz de, digamos assim, sair desse quadrado do CIGESC para inserir num outro formato, que é o formato específico de atendimento da educação escolar indígena. Um outro aspecto que a gente acha importante é que seja criado o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, né? Mas enquanto não se cria, eu acho que se faz necessário indicar lideranças indígenas para participar do Conselho Estadual, né? Representantes indígenas, como existem em todas as outras instituições, têm os seus representantes no Conselho, por que não os indígenas? O Conselho Nacional tem. Está na hora, então, de, né, pressionarmos para que, de fato, tenha a Comissão de Educação Escolar Indígena lá no Conselho Estadual de Educação. Bem, então, finalizando, já passando do tempo, agradecemos e estamos à disposição para alguns questionamentos. Eu agradeço a todos e peço desculpa por estar aqui nessa ingrata função de controlar tempo, né? E sei que todo mundo quer falar muito sobre esse tema, a gente tem muito pouco espaço para discutir, para poder externar o que pensa com relação a isso, né? Mas, como se trata de uma mesa, eu vou tentar em 2 minutos destacar alguns pontos de cada uma dessas falas, tá? Com relação ao que o diretor da escola Laclanô apresentou aqui, é importante destacar que consultar não é sinônimo de comunicar, né? E isso que tem acontecido reiteradamente como regra em relação aos povos indígenas. Se comunica que vai fazer tal coisa, é como se isso fosse uma consulta aos povos indígenas. Consulta pressupõe ouvir e estar disposto a mudar ou até a não fazer aquilo que estava pretendendo, né? Isso tem que mudar e espero que a gente comece a mudar isso no âmbito da educação escolar indígena. O Gustavo destacou na fala dele a necessidade de respeito do direito à diferença. E eu acho que aquela frase do Boaventura resume bastante essa ideia, né? Que todos temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, ou seja, quando somos transformados em cidadãos de primeira, segunda, terceira ou até 10ª categoria às vezes, né? Mas temos o direito a sermos tratados de forma diferente quando a igualdade nos descaracteriza, viola a nossa identidade. Isso é fundamental e no âmbito da educação escolar indígena, essa lição tem que ser pensada a todo momento, né? Não dá para pensar de forma igual e gerir de forma igual educação em geral e a educação escolar indígena. Isso não vai funcionar. Não tem funcionado e não vai funcionar. E aí entro no que o Marcos colocou, né, sobre essa visão que é de integração. Essa visão, ela é integracionista, sim, né? E isso, para mim, acho que tem uma origem muito forte nessa ideia de neutralidade estatal, né? Que foi muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, para pôr fim àquele apartheid que havia entre brancos e negros no Sul, nos Estados do Sul. Essa ideia foi muito importante naquele momento, aquele julgamento famoso lá do Brown, né? Mas só que isso foi espalhado para tudo, né? Como se isso fosse a solução para tudo. E como se o próprio liberalismo não fosse um credo em luta, como fala, né, Charles Taylor e outros, né? Quer dizer, e hoje a gente enfrenta um dilema com relação a isso, porque essa ideia está muito forte e vem agora com muita força nesse equívoco, ao menos me parece, de escola sem partido, né? Escola sem ideologia, existe isso? Existe neutralidade? É possível que isso aconteça, né? E essa proposta de escola sem partido confronta diretamente com uma ideia de uma educação indígena diferenciada, né? São ideias totalmente opostas, né? E essa questão do integracionismo, Marcos, que tu falou que está muito presente, né? Que o sistema não aceita, né? Se a gente lê a própria Convenção 169 da OIT, na parte da educação, ali está mais ou menos dizendo isso, né? É para fazer diferenciado desde que o sistema aceite, né? É mais ou menos isso que está escrito na própria Convenção 169
da OIT, né? Mas ele não fala isso, mas está ali para a gente ver, né? E com relação ao que falou o representante do Estado, eu acho que uma discussão importante é o próprio NEI. Eu acho que o CECADI tem uma visão hoje um pouco diferente em relação a se constituir um NEI, né? Pelo menos a gente fez algumas indagações à CECADI e eu acho que o modelo seria mais no sentido de um conselho de educação fazer esse papel, né? Mas acho que essa interlocução seria importante da CECADI com a Secretaria Estadual de Educação para esclarecer qual é a posição do Ministério, né? Bom, feito isso, pessoal, eu já passo, então, a palavra para o Iral Moreira. O Iral seria o coordenador de uma terceira mesa que não vai acontecer, Iral. A gente vai abreviar em virtude do tempo e vou passar a palavra, então, para ele, depois os demais que seriam debatedores dessa mesa, e vou, infelizmente, pedir para que, se possível, respeitar um tempo de 10 minutos para cada um. Sei que isso é quase nada, né? Mas é o que a gente tem. E, como se fala, né? Em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, o tempo está meio escasso e a gente está tendo que gerenciar aqui a escassez, tá bom? Está sem microfone. Será que chega? Se quiser passar para cá. Alô? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite, né, feito pelo Ministério Público Federal. O tema que eu ia coordenar, né, mas vamos em frente. Com relação à formação inicial dos professores, né, indígenas. Mas esse tema que foi colocado agora tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando, né, daqui para frente, o Nambá, a doutora Oteia, né. Mas eu gostaria, assim, fazer essa introdução, assim, falando um pouco dessa questão que está sendo colocado aí, com relação ao modelo de educação escolar indígena, né. Justamente esse vai ser o gargalo de como esses profissionais que vão estar atuando nessas estruturas, como é que ela vai se adaptar, né? A gente está falando aqui da formação inicial dos professores e a continuidade dela, né? Então já começa até pela estrutura já, né? O próprio sistema, né? O sistema, como foi falado, ela não permite que dentro da ideia da escola diferenciada seja efetivamente implantado. E esse sistema eu já vim questionando já há muito tempo, antes mesmo de estar atuando diretamente como liderança indígena. A gente já vinha questionando como é que se fala, né, dentro da legislação que tem que se criar uma escola diferenciada, mas o próprio sistema não é diferente, né? O fato de ter uma escola indígena dentro de uma aldeia, isso não torna diferente, né? Se você tem todas as grades curriculares que está posto pelo Estado, né? Então já começa por aí. E aí, como é que vai se ter a formação dos professores indígenas dentro dessa grade curricular, né? Então, já começa, o problema já começa desde o início, já, né? Então, eu acredito que o grande debate vai ser como vai ser modificado esse sistema. Aí, por detrás disso tudo, há interesse também, interesse político também, né? Se fala que se for interessante para a política nacional ou estadual, ela vai modificar o sistema. Então, eu sempre falo, a gente fala muito, se ouve muito
protagonismo indígena. Esse é o momento. Se quer realmente mudanças, né? Se quer que os indígenas querem, né, de fato ser o protagonista, tem que participar efetivamente, mas que dê oportunidade para os indígenas também colocarem aquilo que realmente que o indígena pensa, né? O que eu entendo dessa forma, né? Que a gente tem muita dificuldade hoje é justamente a imposição mesmo. Eu coloco como exemplo a minha unidade escolar, que a gente conseguiu implantar a grade curricular diferenciado de fato e de direito só depois que a gente pediu para que o Ministério Público entrasse com uma ação, né, civil pública para que o Estado implantasse um modelo diferenciado com a ótica daquela unidade escolar. Mas então, sempre a gente então vai ter que se reportar ao judiciário nesse sentido para poder efetivar esse direito que está posto, né, na legislação. Então, essa é uma pergunta também, né? E aí, voltando à questão da formação, né, a gente tem assim, eu particularmente, eu tenho parabenizado um modelo que está sendo criado pela Universidade Federal, que é justamente a formação dos professores, né, na licenciatura especificamente, né? Mas também eu tenho algumas críticas também, né? Porque é um modelo e exige que ainda se faça muitas adequações ainda, né? A começar que a ideia da formação, né, o indígena, o professor indígena é licenciado para dar aula especificamente na escola indígena. E vai chegar um momento que, né, são poucas escolas indígenas, né, e vão se formar quantos professores, né, licenciados, e daqui um pouco essa demanda vai superar o que hoje existe essa demanda, né? E esses professores que vão daqui um tempo que esgotou as escolas indígenas absorver esses professores, né, licenciados, como é que ficariam, né? Então, aí abre um outro leque, que é a questão do mercado de trabalho. Então, a gente, no momento, ainda a gente consegue absorver os professores que estão se formando agora, né? Mas daqui um pouco não vai ter mais isso. E aí, esses professores vão estar licenciados para dar aula em escola indígena, não em escolas públicas, né? Então, né, eu até fiquei... Já é uma ponderação que eu faço, né, justamente porque a Doroteia é que está coordenando essa parte aí na licenciatura, né, e levar essa preocupação, né. E aí vem a questão da formação dos professores, de que forma, né, qual seria o modelo adequado para essas formações desses professores, né. Como o tempo é curto e... Então, essas seriam minhas considerações, e dentro da programação aqui, passaria para o Dr. Paulo Gilberto. Pode ser, Paulo. Pode ser. 10 minutos. Tem que apertar ali no meio. Bom dia a todas e a todos. Então, inicialmente queria agradecer pela oportunidade de estar contribuindo para esse debate, cumprimentando especialmente o Dr. Prola, Carlos Prola, pela iniciativa, cumprimentando todos os integrantes aqui da mesa. Eu integro o Grupo de Trabalho de Educação Escolar Indígena no Ministério Público Federal e tenho atuado nessa questão de educação escolar indígena já há
alguns anos, né? Então, eu queria fazer algumas reflexões nesse tempo, né, pouco tempo que a gente tem para analisar, para discutir essas questões todas, né? Eu acho que não precisa repetir, na verdade, todos os princípios legais, constitucionais, que dizem respeito à educação escolar indígena, né? E os desafios que estão sendo colocados, especialmente no que diz respeito a uma educação escolar indígena diferenciada, e também a questão, o desafio da interculturalidade, né? Eu acho que essa questão da interculturalidade é um desafio bastante importante para ser trabalhado e talvez seja um conceito-chave para a gente pensar nessa questão da educação escolar indígena, né? Anteontem eu participei de um seminário lá no Rio Grande do Sul sobre pensamento descolonial, e houve uma fala do professor Gerson Bauniwa, né, sobre esse tema, né? E o professor Gerson, numa posição assim um pouco cética, né, em relação ao reconhecimento de direitos de populações indígenas, ele diz assim: o que a gente está se dando conta agora é de que para realmente obtermos um reconhecimento de uma cultura diferenciada, tradicional, na sociedade, pela sociedade e pelo Estado, não basta reformas, a gente precisa transformar o sistema, né? O sistema tem que ser transformado no sentido de se reconhecer efetivamente um pluralismo étnico, um pluralismo cultural e um pluralismo jurídico dentro da esfera da sociedade, dentro da esfera do Estado. E eu acho que a educação escolar indígena, ela tem que se colocar realmente nesse patamar de transformação, né? De transformação do modo de se pensar, no sentido de um pensamento efetivamente descolonial, que realmente reconheça, né, que as culturas indígenas, elas precisam fazer parte da sociedade, que as culturas indígenas precisam ser valorizadas e reconhecidas em situação de igualdade com as culturas hegemônicas dentro do território brasileiro. Então, esse é um desafio importante para a gente pensar, né? E o professor Hiral, né, colocou algumas questões importantes em relação a esse tema, né? De que efetivamente não se reconhece esses direitos específicos diferenciados por parte no que diz respeito à educação escolar indígena, né? Eu acho que para isso nós precisamos afirmar cada vez mais a existência de direitos coletivos a uma educação diferenciada, que não sejam meramente questões a serem colocadas de forma retórica, né? Há direitos dos povos indígenas, e daí já é uma questão que já contrapõe ao nosso modelo de educação da sociedade hegemônica, que está se pensando, e se pensa principalmente no que diz respeito à questão individual, né? A nossa sociedade hegemônica, do qual nós participamos, é uma sociedade pensada na formação de indivíduos, né? Enquanto que a educação escolar indígena, ela é pensada na afirmação das identidades étnicas de povos, de culturas, de grupos, né? Isso, então, pensar essa questão coletiva, esse princípio da coletividade, ele se contrapõe ao nosso modo de pensar da sociedade hegemônica, né? Então, pensar e afirmar, né, esse direito coletivo a uma educação escolar indígena, diferenciada, intercultural e de qualidade, né? E colocar isso como direito significa levar adiante isso, inclusive
a possibilidade de judicializar quando for o caso. O professor Riral colocou a necessidade de uma judicialização num caso concreto, né, envolvendo ao não reconhecimento do Estado, a essa obrigação de currículos diferenciados, de projetos pedagógicos diferenciados, etc. Né? E eu acho que nós precisamos levar adiante isso. Né? Há alguns espaços dentro do Poder Judiciário da gente alcançar alguma... Né? O Riral colocou alguns pontos, embora com alguma dificuldade. Né? Nós precisamos... conhecer que a postura do Estado brasileiro em todos os âmbitos em relação aos indígenas é uma postura racista. Né? O racismo estrutural, né, significa que todos os poderes do Estado, né, e também da sociedade é um racismo no sentido de não reconhecer esta cultura diferenciada e o direito a uma cultura diferenciada por parte dos povos indígenas no Brasil. Né? E esse racismo estrutural tem que ser rompido. Né? Como eu disse, há espaços, há decisões judiciais interessantes, mas outras que reproduzem esse racismo, como o caso agora de uma decisão no caso de Morro Alto, no que diz respeito à demarcação das terras indígenas de Morro Alto, em que o juiz chegou a afirmar que os guaranis não configuram, não existe um direito ao território guarani, tendo em vista o fato de que eles não têm a permanência como uma das características da sua cultura. Né? Ou seja, um juiz que afirma que Guarani não é índio. Né? Dentro da sua concepção de índio, o índio tem que ter permanência. Né? Então, o Guarani não é índio, não é indígena. Né? Isso é um dos exemplos que a gente pode citar de tantos outros que a gente percebe como uma demonstração do racismo estrutural existente na nossa sociedade. Sem contar as diversas manifestações de discurso de ódio, né? De preconceito, né, em todos os âmbitos, algo que tem se acirrado nos últimos 2 anos, principalmente. A gente percebe declarações racistas em todos os lugares, em todos os âmbitos, inclusive por políticos, né, políticos importantes, né, inclusive por parte de um político importante do governo federal recentemente, né, dizendo que os indígenas não produzem, portanto tem que se rever toda a política territorial no Brasil, né, porque os índios não produzem. Né? Então é um momento muito difícil, mas é um momento de resistência. Né? Utilizando esta fala do professor Gerson Baunil, que não foi uma fala pessimista, mas cética, diferente de um pessimismo, um ceticismo, né? Há uma necessidade de uma resistência. E para isso, nós precisamos utilizar todos os instrumentos que a legislação nos coloca, né, à nossa disposição. Né? Inclusive a possibilidade de utilizar o acesso a cortes internacionais de direitos humanos. A Convenção 69 do OIT, de forma incrível, embora seja uma convenção que foi ratificada no Brasil, né, e vale, né, no Brasil, né, de uma forma, com uma força até constitucional, e a Constituição 69 garante o direito dos povos indígenas, inclusive uma autonomia no que respeito à educação, de assumir o controle da gestão educacional, está escrito de forma expressa na Convenção 69, mas a Convenção 69 ainda é desconhecida, né, por parte dos agentes de Estado. Né? Raramente se vê uma citação, uma referência à Convenção 69, inclusive em processos relacionados a questões indígenas. Né? É quase assim como fosse algo estranho quando a gente cita a Convenção 69 da OIT. Né? Então nós precisamos, eu acho, assumir essa resistência, né, em todos os âmbitos, e mudar essa estrutura educacional, ainda nos moldes que está sendo feito ainda nos moldes do Estatuto do Índio. Né? Ou seja, o projeto integracionista, assimilacionista,
embora legalmente revogado pela Constituição de 88 e pela Convenção 169, ainda é a prática da educação escolar indígena no Brasil, né? Todo o sistema estatal ainda está visando a integração, a assimilação do índio, né? E isso tem que ser alterado, isso tem que ser mudado, né? E precisa ter um projeto, na verdade, de uma mudança realmente efetiva desse sistema voltado à integração do índio. São inúmeros exemplos que eu tenho ouvido, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, né, escolas indígenas estão sendo fechadas, né, sob a lógica que tem poucos alunos, né, e as crianças indígenas sendo colocadas em escolas não indígenas, né. Falta de transporte escolar para as escolas indígenas é uma situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? A falta de professores indígenas em muitas escolas, né? Numa visita que eu fiz alguns anos atrás pelo grupo do Ministério Federal que trabalha com educação indígena, eu visitei algumas escolas, né? E o material escolar não indígena, né? Material escolar, o material pedagógico não direcionado, por exemplo, no meio da floresta amazônica, o desenho que o professor estava utilizando para ensinar para as crianças a letra E, o desenho era de um elefante, né? Um elefante para ilustrar a letra E, no meio da floresta amazônica, né? Então, isto é algo assim que demonstra, né, o quanto ainda existe de política integracionista, assimilacionista, e que nós precisamos, por meio de práticas e de afirmação cada vez mais, de que, do ponto de vista legal, né, esse direito a uma educação escolar indígena diferenciada, intercultural e de qualidade, não é para ficar no papel, é um direito, né? E esse direito precisa, então, ser levado adiante em últimas instâncias, inclusive ao Poder Judiciário, né? E, se for o caso, levar aos organismos internacionais de direitos humanos. Muito obrigado.